Boa noite, paz seja convosco. Então, hoje é o dia 28 de março de 2021, domingo, tempo de pandemia. Nós temos aqui uma palavra que vai alcançar você e o seu coração. É a parábola do filho pródigo. Então, está escrito em São Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ver somente os versículos que são, vamos dizer assim, essenciais, né? Porque é uma parábola conhecida e eu extraí daqui somente aquilo que você talvez esteja precisando ouvir hoje. A parábola do filho pródigo. Bem, todas as parábolas que Jesus contava, total delas quase 50 parábolas que ele contava, ele usava um simbolismo em todas elas. Aliás, toda a palavra de Deus, ou praticamente todas, são simbolismos que compara alguma coisa da terra para ensinar as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais são diferentes das coisas físicas, terrenas. Então, Jesus sempre comparava algo da terra para ensinar sobre o reino de Deus. E ao contrário, nunca acontecia, né? Ele nunca comparou algo do céu com a terra. Porque no céu as coisas são espirituais, são invisíveis. Ok? Então, a parábola do filho pródigo fala de um simbolismo, de uma família. E essa família só fala do pai e dois filhos. Então, não fala de um outro componente dessa família. Então, o pai com dois filhos, os dois com características diferentes, né? Um deles deixou a casa do pai, pegou a herança, foi embora. E o outro filho ficou em casa. Então, olha a diferença. Porque nós estamos envolvidos nessa palavra, né? Ou você é um, ou você é outro. Você pode ser também as duas características em tempos diferentes. Porque todos nós estávamos desviados do Pai, diz a palavra, que todos pecamos, e todos fomos destituídos da glória de Deus. Nós nos afastamos de Deus, todos nós. Né? Mas aqui a parábola, ela é assim, ela se apega a uma família, né, tradicional, e eu vou diretamente nesse assunto, né? Por isso que eu não vou ler toda a palavra. Vamos ler as coisas que pode tocar você nesse momento. Então, em Lucas capítulo 15, vou começar no versículo 20, que fala assim, fala do filho que saiu de casa. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Estava voltando para casa. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ok? E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti também, não sou digno de ser chamado seu filho. Me chame de escravo. O pai, porém, disse aos seus servos, esse é o versículo que eu quero fazer uma pausa aqui, ok? Então, qual foi os benefícios que esse filho pródigo recebeu? Primeiro dele, ele diz assim, trazei depressa, observa a palavra, trazei depressa a melhor roupa e veste nele. Quando ele fala dessa roupa, ele está falando da autoridade que o filho havia perdido. Porque no mundo espiritual, irmãos, tanto na divino como das trevas, trabalha-se com autoridade. Só fala em autoridade, ou poder. Por isso que Jesus disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui nós temos que observar a sequência. Primeiro foi a roupa. Ele traga depressa a roupa, porque ele está voltando para a casa do pai e sem autoridade ele não poderia sobreviver. Primeiro é a autoridade. Assim como você também, quando se converteu, a primeira ação de Deus foi lhe dar autoridade. Ele diz que eis que dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nenhum mal vos causará. Então você deve lembrar dessa palavra, que Deus já colocou em você essa autoridade, porque é uma guerra espiritual, né? O divino e as trevas, ok? Então, o primeiro passo aqui, primeira sequência,
trazei depressa a melhor roupa, vista nele, para que ele tenha, então, essa autoridade. Tem que começar com autoridade. Se ele tiver outros benefícios, ele vai sofrer consequências, se não tiver autoridade. Aí ele diz assim, coloque um anel no seu dedo. Porque se ele já tem autoridade, ele deveria ter também ele deveria ter de Deus também uma espécie de um casamento, né? Uma aliança. Então coloca no dedo dele uma aliança. O que quer dizer aliança? Deus diz assim, aliança quer dizer o seguinte, é como num casamento, né? O marido e a mulher, eles têm uma aliança. Então tudo que é do marido também é da mulher. Então tudo que é de Deus também é nosso, porque ele é o marido e nós somos a noiva ou a mulher. Ok? Então, na sequência ele diz, coloca o anel no dedo. Então ele precisava ter novamente essa aliança. Porque ele pode ter autoridade, mas se não tiver aliança, então ficaria quebrada essa relação. Aí ele diz assim, coloca nos seus pés sandália. A sandália, existia duas sandálias, né? Que é a sandália do escravo e a sandália do filho, ou dos filhos. Então esse filho pródigo estava voltando para casa com a sandália de escravo. Esse é o motivo da troca. Então ele fala assim, então coloca nos pés dele a sandália. Aqui não diz que é sandália de filho, mas nós conhecemos e sabemos que os judeus ensinam todas as coisas. Esses entre linhas, coloca uma sandália que representa ele como filho e não como escravo. Porque esse filho, ele disse, não me chame mais de filho, eu não mereço. Só que o pai, ele não trabalha com escravo. Ele é rei, mas ele não tem súditos, não tem empregado, né? É um rei que só tem filho. Então ele fala assim, coloca nos seus pés a sandália apropriada. Ainda ele diz assim, agora nós vamos fazer uma festa. Vamos matar o bezerro cevado e vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, porque tem motivo para isso, né? O bezerro cevado, ele era separado para um evento muito importante. Era a visita de um outro rei, e nesse caso, então, era a volta do filho. Merecia, então, uma festa muito grande. Então, mata o bezerro cevado. Esse bezerro cevado, logicamente, está se referindo a Cristo. Ele é o bezerro cevado. Então, nós, com todas esses benefícios de Deus, agora nós precisamos também de nos alimentar dele. Que fala da palavra, ou de Santa Ceia, ou essa comunhão que nós temos com Deus, né? Essa festa que nós fazemos diariamente, entendendo que Deus está conosco fazendo festa diariamente. Aí eu quero também relembrar que teve um filho que ficou em casa. Esse filho que ficou em casa, ele se indignou com o que o pai havia feito para o filho que tinha ido embora e gastado toda a sua herança. Então ele fala para o pai, pai, eu fiquei na sua casa, trabalhei como escravo e nunca ganhei nada. Aí o pai fala de um versículo aqui, que eu quero dizer só esse aqui que você vai entender. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O filho que ficou em casa não recebeu nada, por quê? Porque ele estava ainda vivendo o tempo da lei. O tempo da lei, as pessoas tinham tudo e não recebia nada. E agora esse filho, que estava numa condição diferente, ele veio e recebeu tudo do pai. Então, a palavra de Deus é assim, nós temos que agora viver o Novo Testamento, viver a nova aliança, aliança no sangue de Cristo. E a lei, na realidade, ela foi paralisada quando Cristo veio, né? Então, ele fala que a lei, ela foi até João Batista. Depois disso, então, veio a graça. Para vocês terem uma ideia de como que era antigamente, né? Os filhos que, na realidade, tinham o mesmo Deus e não recebiam. E esse filho pródigo, que gastou tudo, a herança, ainda por causa do arrependimento dele e a volta para casa,
Ele recebeu tudo aquilo que era dele mesmo, porque ele já tinha tudo isso. Ele havia perdido. Então agora o Pai dá novamente, por causa do arrependimento. Então essa palavra ensina exatamente isso. Se você se arrepender, ou se você já se arrependeu, você tem todos esses benefícios que foi dito aqui, nesse versículo 22, que nós gastamos mais tempo aqui, né? Que são os benefícios de voltar para a casa do Pai. Bem, se você está desviado, é uma boa palavra para você. Se você estiver na casa do Pai, firme, convicto, então o Pai está dizendo para você, tudo que é meu é teu. Então, usufrua. É como no Jardim do Éden. O jardim inteirinho estava à disposição de Adão e Eva. Somente uma árvore que não. Então, nós temos que usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu. Todas as árvores do Jardim do Éden são para nós. Ok? Então, essa é a palavra que eu tinha para dizer, transmitir. Então, tenha sucesso. E se você precisa de arrependimento, faça logo, porque a vinda de Cristo é breve. E estaremos no céu brevemente, ok? Junto com Deus fazendo a festa, porque o bezerro cevado já foi sacrificado. Boa noite, paz seja convosco.